Qual que é o objetivo do picho? É de cada um ou tem algo por trás Coletivo. do movimento? Eu acho que o processo ele é individual e não tem como mudar isso. Mas a ideia, o conceito, né, o que a gente busca é mais coletivo. Por exemplo, eu citei do prédio, que é a maior agenda vertical. Mas, tipo, eu sozinho não tinha conseguido. Então, por mais que cada um foi lá e colocou a sua marca, que pode ser usado como, tipo, seu ego, sabe? Ainda no final, a proposta foi mais coletiva, porque talvez se tivesse um picho naquele prédio, talvez, tipo, hoje o pessoal não ia lá reocupar novamente, sabe? Então foi uma parte coletiva de várias pessoas que se dedicaram, foi lá e fizeram um picho naquele prédio, que, tipo, reacionou aquele prédio de alguma forma, sabe? Então, tem essa coisa do individual, mas o intuito do coletivo, eu acho que é fazer essa revolução coletiva, né? O que se perdeu ao longo dos anos, eu acho, foi levar, tipo, mais pelo lado do ego, né? Isso acontece muito porque, assim, dentro do movimento você fica, tipo, famoso. Então, tipo, tem cara que só vê o lado do ego e, tipo, eu com as pessoas mais novas que eu converso, sabe? Tipo, a gente já tem mais essa preocupação em qual mensagem a gente vai levar, sabe? Então é por isso que é interessante a gente tipo, ir atrás, sabe? Do que a gente tá escrevendo, do conceito. Eu, por exemplo, tenho essa preocupação. Até 2018, antes de eu ter contato com a arte, eu não tinha essa preocupação. Tipo, meu letreiro era básico, era catástrofe. Tipo, eu já escrevia uma frase de impacto, só que não colocava o conceito em cima. E hoje eu, tipo, fui para lugares onde eu falei, pô, essa frase ela tem um impacto, mas é uma catástrofe que não é um terremoto, sabe? Não é uma coisa que vai acontecer, não é um tsunami, é uma catástrofe social, sabe? Então, tipo, quando eu escrevo catástrofe, eu levo pra esse lado artístico, sabe? Aqui eu tô escrevendo uma palavra que é pra representar a sociedade, não é só pro movimento, sabe? É uma catástrofe social que a gente vive. Porque tudo é sobre o capital, né? Então, ali a partir de 2018, 2019, eu comecei, tipo, a escrever, sabe, uns poemas, sabe? Relacionando essa vivência da rua, junto com coisas baseadas na história da arte e o que estava acontecendo no momento. Então, como eu entro naquilo de novo, tipo, mais essa parte individual de cada um, sabe? Eu não tô falando que todo pichador tem essa preocupação artística, né? Em fazer do seu rolê uma mensagem, né? Às vezes é só o ego mesmo, sabe? Mas algumas pessoas têm essa preocupação, sabe? Você passou pela fase do ego também? Ou você tem até hoje? Acontece até hoje. Eu acho que acontece muito, né? É presente o tempo todo. É como eu falo até pro Bamba, né? Tipo, eu acho que o movimento vai chegar a uma revolução de fato quando a gente voltar ao que era. Porque, assim, no início do movimento, quando foi mais ou menos iniciado na época da ditadura, era mais levada para frases, né? Frases, protestos. Por exemplo, a primeira pichação mais ou menos registrada foi aquela Abaixa a Ditadura, que era um movimento estudantil, né? E no início era muito sobre isso, era sobre frases, né? Não era mais o ego. E o ego, eu acho que ele entra nesse momento de quando você começa a escrever a sua própria, tipo, seu próprio nome, sabe? Por exemplo, eu escrevo um nome coletivo, que é catástrofe, mas tem gente que escreve o próprio nome. E nem todo mundo que escreve o próprio nome é sobre ego, sabe? Tem pessoas que escrevem o próprio nome, mas fazem questão de deixar uma mensagem além, sabe? Então, ainda acontece muito. Acho que essa barreira entre o ego e a mensagem, ela não foi quebrada ainda, sabe? Ela ainda existe. Eu comento com o Bamba, tipo, que essa barreira vai ser quebrada quando a gente começar a pichar só frases novamente, sabe? Só, tipo, for só sobre protesto e não sobre mais ego. Chegamos numa revolução, sabe? É uma revolução. Você picha hoje mais voltado pra mensagem, não mais pro seu próprio nome. Sim, hoje eu escrevo uma catástrofe. Catástrofe, né? Eu poderia ter como eu iniciei, tipo, escrevendo Jepa desde 2014, eu poderia fazer até hoje.
Mas às vezes acontece e tá dentro do processo, como eu falei. Tipo, comecei a fazer catástrofe em 2016, mas só fui perceber o impacto que a palavra tinha e esse contexto quando eu fui de fato estudar arte. Então foi nesse momento que, tipo, pra mim quebrou a barreira, sabe? Eu falo, pô, preciso também fazer mais coisas, não é mais sobre ego, sabe? A gente tá pra também, acho que, colocar o conceito. Porque hoje a arte, ela se baseia nisso, né? Tipo, a arte não se baseia mais no belo, no bonito aos olhos, né? Ela se baseia no conceito. Então, a gente vai no museu hoje, a gente vê aquelas pinturas abstratas, pô, a gente sabe que é arte, a gente às vezes não sabe o que significa, por a gente ser leigo, não entender do sentimento, do que o artista quis passar, mas existe o conceito e é considerado como arte, sabe? Então, assim, por exemplo, no Brasil é muito discriminada a pichação porque aqui tem em todo lugar, sabe? Então, jamais a sociedade vai tratar aquilo como arte, uma coisa que tem sobrando, sabe? Eu quero entender a crítica e o conceito por trás da frase catástrofe, do termo catástrofe social. Como é que você analisa a sociedade e com o que você está incomodado? O que você gostaria que mudasse? Para quem que é essa mensagem? Eu acho que com uma das escritas que eu tenho, eu consigo responder tudo o que você perguntou. Posso citar ela? Claro. Começa assim. Vamos lá, pra não perder. Isso é arte ou isso é vida? Qual o limite entre a arte e a vida? Uma das características do picho é justamente essa, é brincar entre os limites das artes. É uma arte anárquica, é performática, é arte conceitual. É quando não se pode nem vender e nem comprar, é efêmera, só existe na rua. É uma arte que nem sempre chega ao seu produto final, mas se chegar, o que realmente importou foi o processo. E eu ainda insisto em escrever, se perco a fé no movimento. Mas eu acredito nos que estão atentos, me perco nos pensamentos e me acho nos traços mal feitos. Na companhia de artistas que dariam a vida por uma ideia de igualdade social, os trechos e vielas são algo fatal. Mas só para quem não encara a vida com calos nas mãos, se apegam às coisas de material. Os puros de coração verão que basta tentar enxergar a paz e algo distancia da realidade. Porque você tá na cidade, mas a cidade tá em você. Gerando e girando caos ou capital, qual que é o mais essencial? Não queria ver meu povo clamar pelo essencial. Nossa vitória está distante. Se existe um Deus, por que deixou a sua maior criação se deteriorar? O ego já tomou conta, a humildade não existe nesse lugar. Eu clamo por um dia eu não precisar pichar. Clamo por um dia meu povo acordar. Clamo para que um dia não exista mais o mal, que nos libertamos dessa catástrofe social. Sabe? É sobre isso. Tipo, a catástrofe que a gente vive é exatamente esse teatro, sabe? Onde tudo se baseia no capitalismo, sabe? Tipo, é tudo sobre dinheiro, é sobre ter mais, é sobre... Sabe? Então, quando eu escrevo catástrofe, é exatamente esse lugar, sabe? Onde todos nós não temos como fugir, sabe? É um teatro que já foi orquestrado por quem esteve aqui antes da gente e a gente só segue tocando, sabe? Esse teatro que quem manda é quem tem mais capital, sabe? Você disse no poema que você sonha pelo dia que você não precise mais pichar? Porque é esse sonho... Continua, desculpa. A minha pergunta então o picho é um sintoma? Não é algo que tem algum objetivo por trás? É um sintoma de uma cidade desigual, por exemplo. Eu acho que é bem sobre isso, sabe? Tipo, imagine, tipo, um lugar, sabe, onde não é onde uns têm tanto e outros têm tão pouco, mas é um lugar onde todo mundo está no mesmo patamar, sabe? Então, tipo, acho que quando chegar a esse lugar, acho que o picho já não vai mais ser necessário, sabe? Porque às vezes o picho, ele tá também pra tocar nesse lugar, sabe? Tipo, de uma parte que é excluída e de uma parte que é exaltada, sabe? Então, quando a gente olha um prédio todo pichado, por exemplo, normalmente a gente pensa, né? Pra que isso? Mas o que você tá me falando é que isso aí é um sintoma de uma outra coisa. O picho em si não tem um objetivo por trás. Ele é um sintoma de uma população que tá querendo ser vista, aparecer, mostrar alguma coisa. Manifestar, né? Manifestar, assim, atingir, ocupar os lugares, né? Por exemplo, um jovem da periferia. Como que o nome dele ia estar lá no centro de São Paulo, estampado no outdoor, sendo que ele é da periferia e veio e teve esses antepassados, tipo, escravizados, sabe? Então, assim, como que um cara vai chegar nesse lugar
quando o cara às vezes não teve acesso à informação, acesso ao estudo, e não que, ai, coitado, ele é um coitado, não, porque se a gente for atrás, a gente consegue, sabe? A gente ir atrás da informação, a gente chega lá. Mas, às vezes, o cara da quebrada, ele vai ter outras coisas que vai tirar o foco dele, sabe? Então, o refúgio dele é a pichação. Sabe, pô, não consigo, não vou ser, meu pai não é dono de mar, não é dono de prédio, não é dono de assim, como que meu nome vai estar lá, sabe? Então, eu acho que ele vai por esse lado, às vezes até, tipo, mais pelo lado da revolta, sabe? Mas não só sobre isso também.